Será que você deve mesmo empreender? Você está acompanhando o Reflexões de número 19. Fuja do CLT, isso é passado. Talvez você já tenha ouvido falar essa frase algumas vezes, ou até já tenha falado essa frase algumas vezes. Mas será mesmo que esse caminho é tão óbvio assim? Recentemente acabou viralizando no X ou Twitter, na verdade ninguém fala X, vamos ser sinceros, né? Um relato de uma mulher nas proximidades dos 40 anos de idade dizendo que trabalhou em CLT durante muitos anos, mas que, palavras dela, seguiu a cartilha que todo mundo diz e abriu o próprio negócio, virou PJ, atende duas empresas e também disse que viu pelas redes sociais que todo mundo tem uma vida bem sucedida. Esse caso, na verdade, e esse episódio não é para falar sobre o caso em si, mas ele acabou servindo como semente para uma discussão que é muito poucas vezes colocada na mesa, né? Geralmente a discussão é CLT é um problema, é o fim do mundo e você deveria sair disso. E na verdade existem algumas coisas que seria muito bom que você pensasse para ver se realmente vale a pena você fazer essa mudança. Para começo de conversa, a gente tem o fato de que CLT e PJ, e por PJ empreender, abrir o seu próprio negócio, a expressão que você preferir, tá, pessoal? Vamos chamar aqui de CLT uma coisa e PJ outra, só para ficar mais fácil. Há diferenças na obrigatoriedade de períodos que você tem que ficar disponível, há diferença na exclusividade que você tem que ter para prestar algum serviço, para fazer alguma tarefa e afins. Ah, mas eu também sou contratado PJ, mas eu sou, né, tenho horário para entrar e para sair. Pode processar o lugar que você trabalha depois, não tem nenhum problema, porque você vai ganhar, não vai ser muito difícil. Até cabe mais adiante a gente fazer um outro episódio específico para quem contrata parar com essa babaquice de contratar como contratar como PJ quem é CLT de fato, porque vai acabar perdendo, enfim, uma dor de cabeça que daria para evitar, mas não é esse o assunto agora. Quando a gente olha especificamente para CLT, a gente tem que você vai estar em um lugar, né, ou prestando serviço, fazendo alguma tarefa para algum lugar só, com uma certa rotina ou com certo escopo de atividades que você vai ter para desempenhar e com certas demandas para cumprir. Com isso, né, estando dentro do CLT, você diminui as possibilidades, por um lado, né, as possibilidades de ganho, porque seu tempo vai estar sendo, sua força de trabalho vai estar sendo comprada para uma função só, e por outro lado, você está dentro de uma caixa fechada, que outras pessoas estão definindo para você. E se não for transparente o suficiente, e se você não estiver se sentindo confortável o suficiente, você pode mudar de caixa. Não é tão simples, não é tão direto, mas enfim, você entendeu. Há uma limitação do campo de responsabilidades. Importante esse ponto. Quando a gente olha para o lado do PJ, abrir seu próprio negócio, empreender, PJ, né, é o nome que estamos dando aqui. Você tem que estar disponível mais amplamente e você pode ganhar mais do que você ganha fazendo o que você faz dentro do CLT. As possibilidades são maiores, mas você é demandado o tempo todo. Você pode até escolher lidar com demandas diferentes de caixas diferentes. Há essa liberdade maior. Mas a maior diferença, e aqui praticamente ninguém fala, e por isso que acabou servindo como semente para esse episódio do Reflexões, porque muito dificilmente você vai ouvir isso em outros lugares, a maior diferença entre ser CLT e ser PJ, abrir seu negócio, empreender e tudo mais, e que ninguém te fala, nós vamos chamar aqui de síndrome de chefe famoso. Chefe de cozinha, no caso. Pensa aí numa competição famosa, num reality show famoso de culinária. E aí você vê que tem aquele cozinheiro ali, aquele chefe, que acaba ganhando a competição, é um excelente chefe de cozinha. E assim, todas as provas a pessoa tem um desempenho excelente, acaba ganhando. Né, tem alguns reality shows de culinária para quem gosta de acompanhar,
que lá no segundo, terceiro episódio você já vê e fala, nossa, essa pessoa vai acabar ganhando, a não ser que ela faça alguma grande bobagem, né? Porque a pessoa parece que tem um desempenho bom aí, técnico e tudo mais. Beleza. Aí a pessoa vai lá, essa pessoa que teve uma temporada muito boa, ganhou, essa pessoa sai do programa. Essa pessoa, pensa com calma, essa pessoa deveria trabalhar em algum restaurante para alguém, trabalhar em algum restaurante que já existe, tocando as atividades da cozinha de alguém, né, do chefe de cozinha, ou ela deveria abrir o seu próprio restaurante. As vantagens e desvantagens de ser CLT e de CPJ a gente acabou de falar, mas falta um ponto relevante, que por isso que nós estamos chamando aqui de síndrome do chefe famoso. Não é porque você é bom em algo técnico que você necessariamente vai saber desempenhar legal com todos os aspectos que um negócio demanda que você desempenhe. Você pode ser um baita chefe de cozinha, você pode ser um baita técnico de informática, você pode ser um baita gestor de vendas, mas você sabe lidar com caixa? Você sabe lidar com contabilidade? Você sabe lidar com gente? Porque, né, supondo aí que você precisa contratar pessoas, você sabe lidar com burocracia, com abrir CNPJ, com fazer nota fiscal? Porque assim, ó, me desculpa a água no chope, caso você pense dessa maneira até agora, mas não é só o aspecto você vai poder ganhar mais dinheiro, trabalhar em mais lugares, que significa CPJ ou abrir o seu próprio negócio. Não é só isso. É também lidar com dificuldades que todo negócio tem que lidar. E que, se você estiver dentro de um negócio com um escopo limitado de responsabilidades, você não vai ter que lidar. Porque já vão chegar razoavelmente prontas para você. Você não vai ser responsável por aquilo. Entendeu? São coisas bastante diferentes e geralmente as pessoas olham única e exclusivamente pela ótica financeira. Ah, você vai poder ganhar mais dinheiro, vai poder trabalhar na hora que você quiser. Será? Mas aí você vai ter que tocar toda uma outra atividade. E aí, se você, por um lado, vai estar ganhando mais dinheiro, você não vai poder ficar reclamando para o mundo que é super difícil, oh meu Deus, como é dura a vida de quem empreende. Todo mundo que empreende sabe disso. Se você quiser empreender, você vai ter que lidar com isso. Será que você está preparado? Está preparado para isso? Importante dizer que essa reflexão aqui não se trata de conformismo, de ignorar possibilidades que estão diante dos seus olhos, e nem, para utilizar uma expressão da moda, de crença limitante. Ninguém está falando nessa direção. Mas, por favor, pensa com calma nesse aspecto, caso você esteja querendo virar PJ ou abrir seu próprio negócio ou empreender. Você é um bom chefe ou você é uma boa pessoa para lidar com negócios? Porque uma coisa é completamente diferente da outra. Completamente diferente da outra. Antes de você pensar em tocar um negócio, procura ir atrás, procura trocar uma ideia com quem já toca negócio. E assim, ó, por procurar alguma pessoa que já toca negócio, literalmente que toque negócio, tá? Não a pessoa que conta para os outros que toca negócio. Alguém que realmente está lá no operacional e corre atrás das coisas. Porque quem está na economia real e na ponta final e eventualmente faz alguma coisa que você também conseguiria fazer, que você estava pensando em fazer, vai conseguir te passar um panorama muito mais detalhado do que pura e simplesmente, ah, meu Deus, eu vou todo dia para o escritório, em tal horário, e aí eu tenho que aguentar as coisas que me falam. Ah, se eu saísse dali, eu teria um rendimento muito maior e ganharia muito mais dinheiro e faria os meus horários. Será mesmo que isso acontece? Você é um bom chefe ou você é uma boa pessoa que lida com negócios? Até porque, e cabe lembrar aquela frase, né, do Steve Jobs, na verdade, eu não sei se ele disse isso diretamente ou se ele falou isso no meio de um discurso e alguém pincelou essa frase. Mas dizem que o Steve Jobs pontuava que ele sempre contratava pessoas melhores do que ele para tocar as coisas, porque se fosse para contratar pessoas piores do que ele mesmo faria. Pensa nessa semente que eu acabei de jogar na sua cabeça aqui. Você está querendo desempenhar uma atividade técnica fora da caixa
que você está agora ou você é uma pessoa boa de negócios? São duas coisas diferentes. Você já parou para pensar nisso? E assim, não adianta ficar botando culpa em Custo Brasil, no presidente da ocasião, na inveja dos outros, no lugar de você eventualmente não ser um bom gestor de negócios. Se você for apenas um excelente técnico, não significa que você será um excelente ou um bom gestor de negócios. São coisas diferentes. Digo mais uma vez, soltando como pergunta: será que você é um bom chefe de cozinha ou você é um bom gestor de restaurante? Agora coloca aí para a área que você tiver, caso você esteja pensando em fazer essa mudança. E, tal qual a gente sempre costuma pontuar aqui nos episódios do Reflexões, talvez seja melhor você refletir e aprender com erros alheios do que precisar queimar a caixa, cabeça, paciência e tudo mais, tentando entender algo na prática que talvez era só você ter um pouquinho a mais de pensamento. Caio Augusto, direto de 30 de julho de 2026, às 15 horas e 47 minutos. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, deixe seu comentário, conta a sua história aqui nos comentários. Até o próximo Reflexões, que será desse mesmo assunto, mas sem spoilers.